Tá preparado para as perguntas? Meu Deus. Nós estamos no podcast... Já errei, viu? Foi muito rápido, foi em um mês. Eu conheci a comunidade, decidi, pronto, aí eu avisei a minha mãe que eu estava vindo para a comunidade, né? Tudo assim, todo mundo ficou louco, aquela coisa toda. Nós não temos bola de cristal, pois né? É. A gente não adivinha, nem queremos bola de cristal. Tô indo para onde Deus está me chamando. Com a separação dos meus pais, eu fiquei durante muito tempo afastado da igreja. O padre me expulsou, né? E nessa época, então, eu tive ali as minhas experiências, então fui pro pagode, toquei em banda de pagode. Meu Deus. Então lá eu tive meu encontro com Deus, lá eu tive o meu batismo no Espírito Santo, né? Lá foi aquele impacto, assim, aquela coisa... E como eu já era músico, tocava pagode, né? Aí eu tentei tocar pagode na igreja, uma brincadeira. Nós estamos no Divino Oleiro Cast, o podcast da Vila. E hoje nós vamos bater um papo com o Erickson, que é consagrado de vida da comunidade Divino Oleiro, está aqui na comunidade há 21 anos. E, Erickson, eu vou começar com a pergunta que não quer calar. O que é um consagrado de vida? Onde ele vive, o que ele come, o que eles fazem? Que bichos somos nós, né? Que bichos são esses? Conta pra gente. Então, um consagrado de vida, primeiro, né? Uma alegria estar aqui. Que bom, gente, estar com vocês no nosso podcast da comunidade, poder partilhar um pouquinho da nossa vida, do nosso carisma, falar um pouquinho da forma como a gente vive, é sempre bom. Um consagrado de vida, ele é alguém que deixou, vamos dizer assim, a sua vida secular, né? Teve um chamado vocacional, sentiu um chamado vocacional e sentiu um chamado vocacional assim de uma forma um pouco, a gente fala de a radicalidade, né? Um pouco mais radical, assim, um chamado para viver uma vida mais radical viver o batismo mais radicalmente, como a gente fala, né? E então nós largamos a nossa vida lá fora. Então quem tinha uma profissão, geralmente quem estudava, né, até fazia uma faculdade, uma graduação, alguma coisa assim, deixou a sua família, ou a casa dos pais, ou até mesmo a sua própria casa, que morava, e veio para morar em fraternidades. Então, nós, consagrados de vida, moram nas fraternidades que nós temos da comunidade de vida. Os solteiros moram juntos, aí tem os casados, né, que têm a sua própria casa e tal. Então, são essas pessoas que fazem uma opção por uma escolha mais radical na vivência da vocação, e depois fazem todo o caminho de preparação, de formação na comunidade, passam pela primeira experiência, depois vem os 2 anos de noviciado e até chegar à consagração, à profissão dos votos, né? Evangélicos, conselhos evangélicos. Muito legal. E as pessoas sempre perguntam, né? O que é, como faz, como que a gente faz. Até para a nossa comunidade eles entram em contato e perguntam como que a gente faz para fazer parte, para conhecer a comunidade, né? Qual que é o primeiro passo? Assim, se eu quiser... como que eu posso dizer? Se eu quiser identificar se esse é o meu chamado mesmo, viver essa radicalidade do batismo e começar o caminho de vocacional para até a consagração na comunidade. Então a gente costuma dizer que precisa estreitar os laços, né? Então você conheceu a comunidade, no meu caso foi assim, eu conheci a comunidade num evento, né? Num retiro de jovens. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui fazer a minha inscrição para o vocacional. Nós temos retiros específicos para esse acompanhamento, que são chamados de retiros vocacionais. Mas, assim, hoje o vocacional ele tá até mudando modalidade e tal, isso é comum nas novas comunidades, para estreitar a experiência com a pessoa, né? Então, cada um de nós, então, por exemplo, os consagrados, se você for perguntar a cada um deles como foi a entrada deles na comunidade, todos eles é diferente. Cada um fez o seu caminho, né? Então, o meu foi muito rápido, o meu foi em um mês. Eu conheci a comunidade, decidi pronto e fiz o vocacional. E no retiro vocacional eu tomei a minha decisão. Eu cheguei em casa, pedi as minhas contas do meu trabalho, avisei a minha mãe que eu estava vindo para a comunidade, né? Tudo assim, todo mundo ficou louco, aquela coisa toda. Mas eu decidi e 30 dias depois, eu cumpri os 30 dias do meu trabalho, 30 dias depois eu estava chegando com as minhas malas e cuias na comunidade, né? Agora tem outros não, tem outros que vieram, passar desses dias a gente conversava até lá aqui na nossa formação, a Karina lembrou disso.
A Karina, ela fez umas experiências de finais de semana. Então, ela conheceu a comunidade. Depois, ela passou um tempo, assim, longe, mas aquilo continuava no coração. E depois ela começou, a gente abriu experiências de final de semana. Então, a gente começou a receber vocacionados finais de semana para vir ajudar nos retiros, para conviver aqui na casa, né? Para ter essa convivência. Então, hoje é muito aberto, assim, essa questão de, eu quero conhecer a comunidade. Como é que eu faço para conhecer a comunidade? Primeiro, claro, você se manifestar, né? A gente nós não temos bola de cristal, pois né? É. A gente não adivinha, nem queremos bola de cristal. Esse dom não. Não é católico isso. Né? Então, assim, você precisa se manifestar. Manifeste-se, né? Eu quero conhecer a comunidade de Vinoleiro. E aí nós vamos direcionar da melhor forma possível. Sim. Então, vamos convidar para os finais de semana. Nós já temos pessoas fazendo isso, né? Vindo nos retiros. Então, e percebendo assim a história de cada um, percebendo cada um precisa de um tempo. Então, tem pessoas que conseguem. Eu consegui dar o meu sim em 30 dias, né? Larguei tudo, tinha namorada, tudo, larguei, disso tô indo para onde Deus está me chamando. E só que tem pessoas que precisam de um tempo maior, precisam de uma maturação, precisam de uma confirmação da sua vocação e tal. Então, cada um tem o seu tempo, assim, mas é isso, é se aproximar da comunidade para que a comunidade possa acompanhar e fazer esse discernimento, que a gente chama de discernimento vocacional, junto com a pessoa, né? Sim. E essa história aí do seu chamado, ela é engraçada. Conta pra gente como que foi Então, esse retiro de jovens aí. Então, eu tive o meu retiro, eu não sou de família católica, né? Então, eu sou de família evangélica, luterana. O meu pai a família do meu pai são alemães, né? São descendentes de alemão, então por isso que eu sou Stoeber, né? Stiba, se fala em alemão, se fala Stiba, mas em português se fala Stoeber. E tive a minha primeira formação cristã foi toda luterana, até a confirmação, que eles falam, que é a nossa crisma, vamos dizer assim. Fiz a primeira comunhão, fiz a confirmação na igreja luterana. Depois, com a separação dos meus pais, eu fiquei durante muito tempo afastado da igreja. A minha mãe não era nada, era católica relaxada. De BGE, né? Católica de BGE. E aí eu passei esse tempo dos 13 até os 18 anos afastado assim, da igreja, sem frequentar nenhum tipo de igreja. Foi quando nós fomos morar em Bombinhas. Eu sou natural de Balneário Camboriú. Nós saímos de Balneário Camboriú e minha mãe foi trabalhar em Bombinhas e nós fomos morar em Bombinhas. Minha mãe com os 2 filhos, né? E nessa época, então, eu tive ali as minhas experiências. Então, fui para o pagode, toquei em banda de pagode, né? Fiz a minha experiência de adolescente, de jovenzinho, né? No mundo, né? Com as coisas do mundo. E com 18 anos, então, eu fiz um retiro, que foi a minha experiência de oração. Então, lá eu tive meu encontro com Deus, lá eu tive o meu batismo no Espírito Santo, né? Lá foi aquele impacto, assim, aquela coisa transformadora que a gente fala o antes, existe o antes e o depois, né? Para algumas pessoas, para outras não, já vem de um berço católico, já vem de uma experiência de fé e tal, mas para algumas tem aquele ponto que a gente chama aquele ponto da conversão, aquele ponto da mudança, né? Aquela experiência, né? Que nós começamos, até foi o padre que começou aqui nessa região, né? O padre Márcio nessa região há muito tempo atrás, os retiros chamados metanoias, né? Que a palavra metanoia vem do grego mudança de mentalidade, né? Então foi num retiro metanoia, eu participei de um retiro metanoia pregado pelo Sopro de Vida, que era o grupo de jovens que a Patrícia, minha esposa, frequentava na época. Então foi o grupo de jovens que o padre Márcio iniciou como seminarista lá em Campinas. Essa eu não sabia. Que legal. De Vida quem iniciou foi o padre, né? Junto com os jovens ali de Campinas. O padre Cedemir, né? Que legal. Também é dessa mesma turma. Patrícia, padre Cedemir, hoje o padre Eduardo Sena, e muitos outros, assim, né? Mateus, irmão da Patrícia, Vinícius, um monte de gente, assim, Luciano, amigos nossos que começaram, estavam lá no início desse grupo de jovens. E esse grupo de jovens teve uma época que eles eram muito fortes e saíam para pregar retiros praticamente todos os finais de semana. E num desses retiros eles pregaram lá em Canto Grande, lá em Bombinhas, né, na cidade onde eu morava. E ali eu tive a minha experiência de oração com Deus. E eu voltei daquele retiro assim,
transformado, né? Transformado, e cheguei em casa, conversei com a minha mãe, chorei, pedi perdão pelas coisas que eu estava vivendo naquela época e tal. E dali eu comecei então a frequentar a igreja católica. Nunca tinha colocado o pé na igreja católica. Comecei a frequentar a igreja católica. E aí a Simone da comunidade, a Simone Souza, né? Nós somos, ela também é de Bombinhas. E nós fizemos o retiro juntos, né? A Daniela também. Mas a Simone, porque a Daniela é de Porto Belo, então ela é de outra cidade. Eu e a Simone nos aproximamos muito porque nós éramos da mesma comunidade, né? Ali de Bombas, né? Comunidade de Bombas. E ali, então, a gente chegou do retiro com aquele fogo do Espírito Santo, aquela coisa, e aí começamos a frequentar a igreja, e como eu já era músico, tocava pagode, né? Aí eu tentei tocar pagode na igreja, uma brincadeira. O padre me expulsou, não é isso não. Aí eu levei o meu dom da música para a igreja, comecei a tocar na missa, né? E o pessoal começou a gostar, aquela coisa toda, e aí começamos o grupo de jovens. Pediram pra gente começar o grupo de jovens. Que não tinha na sua comunidade. Que não tinha na minha comunidade. Começamos o grupo de jovens. O grupo de jovens chegou a ter 120 jovens. Que bênção. Eu e a Simone à frente. Aí os adultos viram e ficaram com ciúme. Aí pediram para começar o grupo de oração da Renovação Carismática. Aí nós começamos, nós jovens, olha que legal, de 18, 19 anos na época, fundamos, iniciamos o grupo de oração que hoje está lá, né? O grupo Vida Nova, lá de Bombas. Nós começamos lá na nossa comunidade. E aí foi esse grande despertar vocacional, e nesse tempo nós ficamos durante 3 anos. Nós ficamos ali nessa comunidade, movimentando muito a comunidade, assim, sendo lideranças jovens mesmo, lideranças até no meio dos adultos ali e tal, e movimentamos muito a comunidade. E aí foi quando, no ano de 2003, né? Isso aí eu estou falando de 2000, entre 99 e 2000, que foi essa minha experiência, né? Se eu não me engano, 2000, julho de 2000. E 2003, quando eu já estava nessa questão de grupo de jovens, tudo, existe até hoje ainda o Kairos da Juventude, né? O nosso Kairos, nosso querido Kairos da Juventude. E no Kairos da Juventude de Antônio Carlos, do ano de 2003, há 21 anos atrás, eu estava lá, e quem apareceu para pregar lá? Um tal de Padre Márcio e um tal de Padre Vânio, né? Olha só. Padre Vânio, que é nosso querido amigo também. E a pregação dele, eles fizeram a última pregação. E eu já vinha dessa questão de grupo de jovem, de muito envolvimento e tal. E na última pregação ele fez um apelo vocacional. Ele falou, nós estamos começamos há 4 anos, a comunidade não tinha nem 4 anos, 3 anos e pouco. Nós começamos há 3 anos e pouco uma comunidade de vida consagrada. Se você, jovem, quer fazer uma experiência, um retiro vocacional, passe lá na nossa livraria e fale com o pessoal da livraria. Não tem. Para mim, aquilo ali foi... né? E aí eu saí no final daquele Kairos, passei na livraria, cheguei lá e encontrei o pessoal da comunidade, aquela alegria, e falando. E aí, na época, tinha um rapaz chamado Nicolas na comunidade, e ele era argentino, né? E cheguei lá, ele já, cara, que legal, veio me abraçar daquele jeito, falando portunhol, e falou um monte de coisa. E eu disse, nossa, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. E eu fiz a inscrição do retiro vocacional, isso era julho de 2003. O retiro vocacional ia ser no primeiro final de semana de agosto, menos de um mês depois. Então, esse foi o meu itinerário. Julho, retiro vocacional. Julho, Kairos. Agosto, retiro vocacional. Cheguei do vocacional, pedi as minhas contas, os 30 dias. E dia 14 de setembro, eu estava entrando no aspirantado da comunidade. Rápido assim. Muito rápido. Deus chamou e esquentou o negócio, e agora ou nunca. Muito rápido. Que legal. E você fala assim, cada um tem a sua história, né? Eu ouvi a história de outros consagrados contando como que foi esse chamado. E realmente, cada um tem o seu chamado, e é muito bonito o chamado de todos, né? E lá no começo você falou que você conheceu... primeiro que você falou que teve o primeiro contato ali com o Sopro de Vida, né? Com o grupo de jovens que a Patrícia fazia parte. Porque nós começamos a ouvir... eu esqueci de falar isso aí. Quando a gente fez Quando nós fizemos o retiro e conhecemos o Sopro de Vida, eles nos falaram do grupo de oração Santo Antônio, que era um outro mover carismático muito forte aqui na região da Grande Florianópolis na época, que foi também o Padre Márcio que começou como seminarista, né, o grupo de oração lá.
E esse grupo de oração, o Sopro de Vida, o Ministério de Música do Sopro de Vida, e aquilo foi o que me encantou, né? Porque da música, então me encantou aquilo. E o Sopro de Vida tocava, era o Ministério de Música que tocava no grupo de oração dos adultos, do grupo de oração Santo Antônio, né? O Sopro de Vida, o grupo de oração Santo Antônio. E eles convidaram, então, para a gente ir participar lá desse grupo. Era na segunda-feira à noite. Imagina, nós morávamos em Bombinhas. Eu nunca tinha ido em Florianópolis. Para mim, ir em Florianópolis significava assim, ó, uma viagem. Era uma viagem ir para a capital, imagina, ir na capital. Eu nunca tinha ido na capital de Santa Catarina. Nossa. Né? Com 18, 19 anos, eu nunca tinha ido na capital do estado. Meu Deus. E aquilo ali para mim era impossível, mas a Simone ficou tão doida com aquilo, que nós temos que ir lá, daí lá também eles divulgaram a rádio, que tinha uma rádio católica, na época que tinha recém-aberto também, uma rádio, o Padre Márcio divulgou no Kairos, que tinha a rádio Santa Catarina. E aí nós começamos a ouvir, mas pegava muito mal lá em Gomes, era mais chiado do que ouvir. Só que a Simone todo dia escutava o programa do Padre Márcio de manhã, nesse horário das 9, 10 horas da manhã. E ela que trazia as informações, tá acontecendo um retiro tal, tá acontecendo isso, porque o Padre Márcio falava do que estava acontecendo na arquidiocese, e ela me atualizava, ela era minha informante, né? Aí ela trazia, aí isso começou a motivar a gente lá. E teve um dia que ela pegou a moto, a Simone doida, pegou a moto do pai dela, ela dirigia a moto, e ela veio de noite, se não me engano foi isso, saiu da tarde, uma coisa assim, ela vai me matar, mas eu vou falar isso. Ela pegou e foi lá pro grupo de oração, ela saiu de Bombinhas de moto e foi lá pro grupo de oração Santo Antônio. No outro dia ela chegou assim, meu Deus, tu tem que ir lá para ver, porque enchia a igreja, eram mais de quase 1.000 pessoas no grupo de oração e um mover assim. E aquilo ali foi alimentando o nosso coração, né? Então, através também desse contato com o Sopro de Vida, lá no Retiro, nós começamos a ouvir a rádio e depois começamos a vir, né? As primeiras vezes vir aqui e participar de encontros. Aí eu lembro que eu vim num retiro de pregadores, que também foi na paróquia de Campinas, né? Ainda como jovem, assim, vim num retiro de pregadores e vim num retiro de liderança jovens, né? Na época eram as secretarias que chamavam. Era a Secretaria Marcos, tinha a Secretaria de Marcos, que cuidava de jovens, e a Secretaria Pedro, que era a de pregação. Então a gente começou a fazer essas formações também da renovação carismática para ir se desenvolvendo cada vez mais. Né? Você falou uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, que até então você nunca tinha ido para a capital de Santa Catarina. Não tinha ido. Aí em 2003 você veio para a comunidade, né? Nessa loucura toda aí de um mês resolveu. E aí você veio para a comunidade. Quantas missões você fez a partir daqui? Nunca tinha ido para a capital e foi para tantos outros lugares, né? Depois eu fui para o mundo. Não conheci a capital de Santa Catarina. Depois que eu vim para a comunidade, eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, né? E muita gente, e poder levar a palavra. E não só conhecer, mas poder levar a palavra, né? Mais longe. Você foi que inaugurou, você e alguns consagrados, né? Outros consagrados. Mas foi para a Bahia, no Moquém de São Francisco, é isso? Sim. Na África. Na África. 2010, Aonde mais? Assim, de missão fora foram essas duas. Foi essas duas. Moquém e África, assim, foram as duas grandes missões que marcaram assim o meu coração, marcaram a minha vida, que foram experiências fantásticas, tremendas, assim, que muito jovem ainda, né? Jovem ainda. Eu tinha entrado na comunidade em 2003, né? Aí em 2003 eu entrei, nós estávamos os ingleses ainda, a comunidade morava nos ingleses. É verdade. Aí, mas foi bem rápido. Eu cheguei em setembro, a Simone, nós entramos em 7. O nosso grupo entrou em 7, né? Naquela época estavam na comunidade a Patrícia, o Eduardo, a Diana, a Gabriela, que hoje é monja, a Maria Gabriela, né? O Rodrigo, o Luciano, tinha um grupinho, a Zete, o Luiz. A comunidade tinha mais ou menos umas 10, 12 pessoas assim, né? Naquela época. E nós chegamos em 2003. Aí logo em seguida o Padre Márcio foi transferido para a Agronômica. Aí em dezembro eu morei nos ingleses de setembro até dezembro.
Aí, em dezembro, nós viemos toda a comunidade com o Padre Márcio morar na casa paroquial da Agronômica. E ali alugamos uma casa para o Luiz e para a Zete, que era um casal, né? Que tinha 2 filhas, na época, a Bruna e a Duda. E ficaram 2 meninas morando com eles, numa casa na rua mesmo da casa paroquial. E todos os rapazes ficaram morando, solteiros, rapazes e moças, ficamos morando dentro da casa paroquial com o Padre Márcio. Então, assim, muita gente chamava de loucura na época, chamava o padre de louco. Não só na época, né? Ainda chamam. Ainda chamam. Ainda chamam. Mas, assim, pro povo da agronômica, até pro pessoal, né, da paróquia, assim, chegar aquele grupo. Um monte de gente. Chegar um padre com 15 pessoas para morar na casa paroquial, né? Eles se perguntavam assim, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu lembro que nas primeiras reuniões do CPP, nós íamos participar da reunião para o padre explicar o que era a comunidade de Vinoleiro, até para explicar. Eu lembro que o padre dizia assim, vocês não acham que eles vêm aqui só para ficar comendo e dormindo? Eles trabalham também, né? O pessoal da comunidade trabalha, porque assim, o medo do padre era que nos vissem como pessoas acomodadas, assim, como Sim. gente que veio, sabe, para aumentar os gastos da paróquia. Sim. E aí nós chegamos, mas graças a Deus fomos muito bem acolhidos, né, pela paróquia São Luís e Nossa Senhora de Lourdes. E aí já começamos o trabalho de rádio, e logo em seguida a rádio, nós compramos a Rádio Cultura, aí começamos o trabalho de implantá-la no Salão Paroquial da Agronômica, e o pessoal foi vendo realmente que era uma coisa séria, né? Íntegra. Que era uma coisa íntegra, séria, né? Apesar dos doidos tudo, mas era uma coisa séria. E aí as coisas foram acontecendo, mas foi... estava falando da abertura, né? 2003 eu entrei. E aí, em 2007, nós tivemos primeiro a abertura da casa em Balneário Camboriú, que foi em 2005, se eu não me engano, 2006. Aí a Simone foi com, na época, o Anderson e o Luiz e a Zete abriram a missão de Balneário Camboriú. E 1 ano e meio, menos de 2 anos depois, nós recebemos o chamado para ir para Muquem do São Francisco. Aí foi 2007 Muquem, fiquei 2 anos lá, daí retornei, fiquei mais 1 ano aqui e depois África, 2010 para África. Quanto tempo você ficou lá na África? 1 ano também. 1 ano também. E a nossa missão começou em 2000 que você falou? Nós fomos fazer a primeira experiência lá em 2010. 2010. Passamos 1 ano, aí, porque foi eu, a Elaine e a Cláudia, nós somos em 3, né? Para conhecer a diocese e para que o bispo nos conhecesse também. Sim. E aí nós ficamos 1 ano. Aí nós retornamos, moramos lá com o padre Lúcio, que era um padre da diocese nosso que está lá, né? Ele agora está lá no Amapá, eu acho, se não me engano. Isso, né? No Amapá. Padre Lúcio Espíndola, um querido, assim, eu tenho um carinho, uma admiração tremenda por ele. E aí depois nós voltamos para que a comunidade fizesse o discernimento também e esperamos o bispo aprovar. E aí o bispo aprovou, né, a nossa comunidade lá. E aí nós, em 2012, a Cláudia, o Walter e a Karina foram para abrir a missão em Tite. E aí oficialmente fomos em 2012 para ficar permanente lá daí. Muito bom, muito bom. E você falou, no meio disso tudo aí de vem para a África, vai para a Bahia, vem e volta, teve algo aí no meio, né? Com o Erickson. Sim. Com o Erickson e com a Patrícia. Conta pra gente. A nossa comunidade, ela acolhe, eu não sei se essa é a palavra certa, de acolher ou de aceitar, não sei se assim funciona, mas todos os estados de vida. Então, temos solteiros, temos celibatários, assim fala, e temos casados também, né? E você conheceu a Patrícia já dentro da comunidade. Conta essa história que é legal. É uma história longa. Se eu for contar aqui a história toda, precisa de mais um podcast. Não, nós vamos fazer um com você e com ela. Nós vamos. Legal. Acho que é bom. Seria bacana trazer já tá o convite, tá? Tá o convite. Tá bom. Já convidei ela também. Ela tá querendo fugir, mas eu não vou deixar. Tá bom. Então, quando eu entrei na comunidade, eu sempre me imaginei assim casado, né? Eu tenho a vocação do matrimônio, né? Inclusive, uma das coisas que me atraiu na Divino Oleiro foi a possibilidade do casamento. Então, assim, eu não sentia chamado para ser sacerdote, para ser padre, não sentia chamado para ser um irmão de uma congregação, né? Um irmão solteiro que faz voto celibatário, né? Eu não sentia esse chamado. E quando, então, eu conheci a comunidade e que eu descobri que existia na igreja uma possibilidade de você se dedicar inteiramente a Deus, né? Se dedicar inteiramente a Deus, colocar os teus dons a serviço, se dedicar a Deus e ainda constituir uma família, ser pai, ser esposo, né? Ser marido e tal. Então, isso foi o que me atraiu na época.
E aí eu vim para a comunidade, claro, mas eu vim sem nenhuma pretensão, assim, né? E porque eu era muito novo, então eu entrei com 18 anos. Desculpa, 21. 18 eu fiz o meu retiro. Eu entrei com 21 anos. Eu já tinha feito experiências de namoro fora, né? Já tinha, né, tido namoradas e tal. Mas aí eu, com aquela chama, com aquele ardor que fazia, eu inclusive deixei um namoro, né? Eu rompi um namoro fora para entrar na comunidade, porque eu sentia mais forte isso. O chamado vocacional naquele momento era mais forte na minha vida. Mas com esse desejo também. E quando eu entrei, tinham as moças da comunidade, eram poucas, né? Naquela época era a Diana, era a irmã Maria Gabriela, a Gabriela na época, né? E tinha a Patrícia, né? E aí quando eu entrei, eu já conhecia a Patrícia, porque nesses 3 anos que a gente começou a participar dos eventos da RCC, em muitos eventos eu fui que o Ministério da Comunidade estava tocando. Sim. E a Patrícia, na época o Fernando, hoje que é a nossa irmã em aliança, né? O Fernando que está desde o começo também da fundação da comunidade, a Patrícia, o Fernando, hoje que é o padre Dudu, mas o Eduardo, né, na música, a Anice, os que começaram a comunidade lá com o padre, o Ronei, o Ednei, então toda essa galera era o Ministério de Música da comunidade. E aquilo me chamava muito a atenção, né? Porque eu gosto de música. Então, eu via a Patrícia tocando teclado e cantando lindamente, né? E todo mundo, quem não olha, né? É minha esposa, mas eu olhava e dizia, meu Deus, né? Meu Deus, um sonho. E ela é linda mesmo, isso aí não dá para negar. É linda. Te amo, amor. Ó, declaração ao vivo aqui, ó. E aí eu via, e quando eu cheguei na comunidade, ela estava na comunidade. Mas assim, ela morre de vergonha quando eu falo isso. Né? Tem que falar, tem que contar. Ela nem aí, né? Eu entrei, né? Aí eu entrei assim com aquela minha empolgação, né? Empolgadíssimo, tocando violão. Quase quebrava o violão de tanta força para tocar. De tanta animação. Né? De tanta animação. Eu lembro do retiro vocacional e nós lá cantando, os jovens, aquela coisa. E a Patrícia é mais reservada, assim, ela tem um jeito, né, mais reservado. Então, assim, não tivemos muito contato no começo. A gente não teve muito contato. Eu tocava junto com ela nas missas, mas eu morria de medo. Então, assim, ela tocando teclado, né? Porque eu sabia que ela tocava muito bem, que ela cantava muito bem. E eu estava chegando na comunidade com as minhas loucuras do grupo de jovem, né? Então, assim, eu tocava do lado dela morrendo de medo. E ela só me olhava, assim. Ela só dava umas olhadas e quando ela olhava para mim daquele jeito, assim, eu me retraía. Né? Ou eu parava de tocar, ou eu parava de cantar. Eu ficava com aquele receio, né? Tô fazendo alguma coisa errada? Né? Que ela tá me olhando com essa cara? Eu tô aqui atrapalhando, então vou ficar quietinho aqui. Então, o nosso contato ali no começo foi muito, muito rápido. E logo em seguida ela saiu. Em 2013 ela teve um tempo fora da comunidade. Né? Então ela saiu para fazer uma pós-graduação, que ela também tinha parado lá na parte de música, né? Que ela é graduada em música. E também saiu para fazer uma experiência fora de relacionamento e tal. E aí, esse tempo todo, nós ficamos assim, distantes um tempo primeiro, e depois só que ela nunca se distanciou da comunidade. Ela continuou sempre próxima à comunidade. E em 2006, ela saiu no final de 2003, acho que no início de 2004, uma coisa assim, acho que 2003. E em 2006, o padre fundou a Fraternidade em Aliança. Então, nós sentimos esse chamado de ter a comunidade de aliança. Sim. E ela entrou, ela como continuava muito próxima, ela continuava tocando as missas conosco na agronômica, né? Então ela nunca se distanciou, assim, principalmente do Ministério de Música, que é o dom que ela tem, né? Assim, que ela mais coloca à disposição na comunidade, mais colocava à disposição na comunidade. E ela entrou nesse primeiro grupo da aliança. E aí não rompeu o vínculo ali, e a gente começou a tocar os retiros junto, né? E aí, os primeiros retiros que a gente tocou junto foi o retiro de casais, do Monk, né? Deus já tinha escrito tudo bonitinho. Então, aí assim, nos retiros a gente tocava junto, aí a gente começou a conversar mais, né? Aí começamos a nos aproximar mais, tal. E aí começou a rolar o clima, né? Aí começou ali para 2006, 2007. E aí, quando eu fui para Bahia, em 2007, nós fomos para Muquim do São Francisco, eu senti que na missa, assim, que
tinha alguma coisa diferente, né? Porque ela chorava e ela não era uma pessoa de chorar muito, então ela chorava, dela me deu um abraço, né? E eu senti que ele tinha alguma coisa acontecendo, né? E aí quando eu fui para Bahia, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha comunicação assim, nós trocávamos e-mails. Então assim, já tinha e-mail pelo menos, né? E-mail. Tem umas cartas aí antigas que eu já vi. Isso. A gente trocava e-mail. E na época, eu acho que se eu não me engano, era a época do Orkut. Meu Deus. Né? Imagina, a época do Orkut. Aí eu tive Orkut. Então. Aí a gente começou a se comunicar por esses meios assim, mas eu logo falei pro padre. Eu tenho uma relação assim muito aberta com o padre Márcio e, né, considero ele como um pai espiritual. Sim. E mais do que isso, um amigo, né, que eu tenho na comunidade, um irmão de comunidade mais velho, nosso fundador, tudo isso é uma mistura, sabe? Sim. Uma mistura de pai com irmão, com amigo, com fundador. Com tudo. E assim, desde o começo eu deixei ele muito a par disso, assim. Falei, padre, tá acontecendo isso, né? Tá rolando um sentimento. E ele falou, não, vamos juntos, vamos, né, acompanhando. Ele foi nos acompanhando, foi muito bonito porque ele foi nos acompanhando, né? Ela fora, eu dentro, né? Porque, assim, eu tinha certeza, eu não queria sair da comunidade. Sim. E assim, aí eu fui trazendo ela, né? Se você quer, é aqui dentro, né? Sim. Nós fomos conversando sobre isso. E quando eu fui para a Bahia, a gente começou a trocar então esses e-mails, essas mensagens. E quando eu voltei da Bahia em 2009, então ela teve um momento ali de crise e tal, ela quis, né, voltar para a comunidade, mas se sentiu insegura, e até que deu certo. E aí no final de 2009 para 2010, nós decidimos ir para a África, para a missão na África. E aí foi uma grande prova, assim, eu vejo como uma grande prova de Deus, que foi muito bom, no qual o padre me chamou e disse, se realmente for isso que Deus tem para vocês, esse um ano vai passar muito rápido e quando tu voltar, as coisas todas vão ser encaminhadas. Sim. Né? E aí eu fui para a África, passei esse ano lá, e nós nos falávamos apenas por telefone, né? E quando ligavam daqui para lá para falar com a gente, que era muito rápido, assim, porque os créditos consumiam muito rápido, eu falava com ela 1 minuto, 2 minutos no telefone, foram algumas ligações durante o ano. O padre, quando foi para lá, mandou a carta dela para mim, aí trouxe a minha carta para ela, né? Ai, que bonitinho. Então foi tudo assim, uma história romântica. Foi romântico. A gente tem as cartas, nós temos a caixinha, nossa caixinha ainda guardada de cartas que a gente trocou um pro outro, de que cartões legal. que a gente trocou um pro outro. E quando eu voltei da África, então a comunidade o padre começou a encaminhar, né? Aí nós fizemos um ano de namoro, um ano de o padre abençoou o nosso namoro, aí foi um ano de namoro, um ano de noivado e depois o casamento. Quando vocês casaram? 10 de agosto de data completa, Patrícia, ó, tá vendo, né? 10 de agosto de 2013. Que legal. E vocês têm 3 Temos 3 crianças filhos. lindas agora, que são frutos desse casamento. Sim. E que Deus preparou para vocês desde lá do início, né? Sim. É engraçado que você falando, eu já ouvi essa história algumas vezes, a história de vocês algumas vezes, mas eu já escutei em retiro de jovens, que você conta de um jeito, retiro de casais, que você contou de outro, com a mesma história, não muda, eu quero dizer que não muda os detalhes, mas que a forma de contar isso, né? Então, e a história é comprida mesmo, e cada vez tem mais detalhes, assim, a gente tem que fazer um com vocês. Mas teve uma vez que você contou essa história, você ainda falou assim, eu tinha no meu coração esse desejo de casar, de formar família, de ser pai, né? Eu tinha isso no meu coração. Mas Deus me chamava para, né, me entregar radicalmente à obra, né, a levar a palavra dele. Mas ele não esqueceu desse outro chamado que ele já tinha colocado no meu coração. Então, tudo foi para que... Não, assim, eu sou suspeito para falar, mas Deus foi muito bom comigo, sabe? Porque de tudo que eu sonhei, tudo que eu assim coloquei sempre nas mãos de Deus, foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo e hoje eu olho para o meu passado, hoje eu olho para a minha história e vejo assim que não poderia ter sido de outra forma. E não poderia ter sido de uma forma mais bonita, mais bela, mais especial, mais abençoada do que eu tenho hoje. A família que eu tenho hoje, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho,
tenho dificuldades, eu não vivo no País das Maravilhas, tá, gente? Eu não vivo, ninguém vive no País das Maravilhas. Mas quando você consegue olhar para a tua história, olhar para o teu passado, né, e ver a mão de Deus costurando todas as coisas, mesmo nas horas que a gente rompeu, mesmo nas horas que a gente saiu, que a gente se afastou, Deus, né, é o que diz, é a palavra, né? Deus foi sempre em busca do homem. Né? Sim. Mesmo quando o homem se afasta, mesmo quando nós nos afastamos, caímos no pecado, ou erramos, ou fazemos qualquer coisa, né? Deus sempre está ali pronto a nos resgatar, nos trazer de volta. E a minha história foi assim, né? Mesmo com os meus erros, mesmo com os meus pecados, tudo que aconteceu na minha vida, fase que eu tive longe desses 13 aos 18 anos, né? Tudo que eu passei ali, a experiência na música, na noite, né? Até mesmo com experiências muito próximas à droga, drogadição, prostituição, tudo isso. Mas Deus sabe, não me largou. Não desistiu. Não desistiu, porque tinha um plano e trouxe de volta, né? E olhando para essa história toda, a gente só tem a agradecer, né? Louvar a Deus e tudo mais, porque é muito bom, assim, muito especial. É um testemunho que mostra que Deus não desiste da gente mesmo, né? E a todo momento Ele chama. A todo momento Ele chama. Ele te chamou várias vezes. Não só para a comunidade, Ele te chamou lá naquele momento que você teve a primeira experiência de oração, onde Ele aqueceu seu coração, né? E o Espírito Santo tomou a frente da sua vida, mas você deixou que isso acontecesse, né? Você deu o seu sim. Então, Deus vem tentando na nossa vida até que a gente realmente diga sim e deixe que Ele opere na nossa vida. Sim. E as dificuldades que a gente passa hoje, que você passa, que eu passo, que todos nós passamos, são esses pontos que a gente ainda não deixa, né? Que Deus tome conta, entregue na mão de Deus, ou creia na providência, no que Ele tem para a nossa vida. E a gente vai passar assim até o final da nossa vida. Não tem jeito, né? Tem jeito. A nossa natureza é essa, mas Deus não desiste da gente. É uma frase do nosso fundador, né? Não basta começar bem, tem que terminar bem. Né? Então, hoje nós estamos aqui. São Paulo vai dizer, né? O que importa é prosseguir decididamente. Sim. Então, hoje nós estamos aqui, ninguém está... O padre, né? O padre falava ontem na missa. Então, quem quer ir para o céu? Vamos construir o seu céu. Cada um está construindo. Sim. Cada um está construindo a sua estrada, o seu caminho para onde vai te levar, aonde você vai chegar, né? Então, por vezes, a gente constrói estradas com caminhos tortuosos. Sim. Né? E a gente mesmo bota pedra, a gente mesmo bota espinho, Sim. a gente mesmo bota prego para se machucar, né? E aí a gente acaba se machucando com aquilo mesmo que a gente vai construindo, com aquilo que nós mesmos construímos. Sim. Mas se a gente prepara, se a gente deixa Deus nos orientar, nos conduzir, o Espírito Santo nos guiar, e a gente vai conduzidos por Deus, vai construindo um caminho mais reto, mais íntegro, tudo, a gente vai chegar lá onde aquilo vai nos levar, né? Então, Amém. E para a gente finalizar, tem algum recadinho que você gostaria de dar para o pessoal que está nos ouvindo? Tem gente que ainda não nos conhece, não conhece a comunidade. Então, se você não nos conhece, pelo amor de Deus, né? Primeiro você tem que ir nas nossas redes sociais, né? Então vai lá no nosso @divinoleiro, que é no Instagram, né? Isso. Vai lá no nosso site. Até uma pessoa me perguntou essa semana, queria a história da comunidade. Eu falei, vai lá no nosso site, né? No site divinoleiro.com.br. Lá você encontra um pouquinho da nossa história, os nossos encontros, a nossa agenda, as nossas missões, né? Se você quiser nos levar aí para a sua paróquia, para pregação, né? Para música, para retiros. Hoje nós temos diversas formas de retiro, desde a Escola Santo André de evangelização, pregação, retiros carismáticos, retiros querigmáticos, retiros de jovens, retiros de cura e libertação, retiros de cura interior. Então, graças a Deus, assim, a comunidade de Divinoleiro, ela foi, pela misericórdia de Deus, ela foi adornada de muitos dons. Amém. Né? De muitos dons. Nós temos muitos dons. Como diz o nosso fundador, não porque nós merecemos. Pelo contrário, nós somos apenas vasos de barro, meros vasos de barro, né? Sem brilho, desse jeito aqui, né? Feitos por mãos muito simples. Mas Deus usa. De alguma forma, Deus usa. Pela sua infinita misericórdia, Deus usa. Amém. Então, se você quiser
ter esse contato conosco, nos chame aí nas redes sociais. Lá no nosso site tem o botãozinho do WhatsApp também, né? Que você é atendido pelo WhatsApp. No né? caso, o WhatsApp. Boa tarde, WhatsApp. Oi, WhatsApp. Né? E aí nós vamos assim nos aproximando, né? E venha aqui na Vila do Divino Oleiro. Nós temos esse grande complexo de evangelização, né, que é um dos maiores aqui da região, onde todos os finais de semana a gente tem retiros, a própria missa de quarta-feira à noite com o Padre Márcio, que é sempre uma graça muito grande, um momento de avivamento espiritual, assim, né, para muitas pessoas. Esses dias a gente fica muito feliz com pequenas coisas, né? Esses dias eu estava entrando na missa ali, eu parei um pouquinho perto da porta e eu vi 2 casais conversando. E aí eles falavam assim, nossa, como é bom vir aqui, né? Daí um falava pro outro, meu Deus, a gente vem aqui e a gente sai reabastecido, né? Um falava pro outro assim, a gente sai daqui transformado. E eu parei assim de canto só para escutar, né? Só para escutar e ver assim as pessoas falando quão bem nós conseguimos fazer, quanto bem nós conseguimos Sim. fazer, né, com a nossa missa, com o que nós temos aqui, enfim, né, com a estrutura que Deus nos proporcionou, Sim. através do seu Angelino, Dona Valeci e outras tantas pessoas. E isso tudo é para o bem, isso tudo é para a graça, né, para a transformação de vidas, para que mais pessoas tenham o seu encontro com Deus, a sua experiência, como nós tivemos, cada um de nós teve, né, para que você também tenha, se você já teve, glória a Deus, para que outros tenham também. Então esse é o nosso desejo, de levar a graça transbordante de Deus para mais e mais pessoas. E entre sempre em contato com a gente no que você precisar. Ouça as nossas rádios, né? Temos as nossas rádios para Florianópolis é 105.5, Balneário Camboriú é 90.9 e em Itajaí é Conceição 105.9. Ali você fica sabendo também das nossas informações, da programação. E é isso aí, a comunidade Divino Oleiro, tudo ser e fazer por amor a Deus, em favor dos irmãos. Eu sou apaixonada por essa comunidade, sou suspeita. Eu também, não sei porquê, mas eu também. Eu tive essa experiência de proximidade com a comunidade e de conhecer esse carisma, me apaixonar por esse carisma e Deus, né, fazer a obra na minha família, na minha casa, na minha vida. E eu só tenho a agradecer por estar aqui. Então é isso, muito obrigado por ter topado essa loucura com a gente. Camila, e nas já fica marcado, você e a Patrícia. Já ficamos marcado. E talvez algum podcast aí eu vou estar, né, do outro lado apresentando. Trazendo alguém aqui pra gente bater um papo legal também. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada por estar conosco, nos vemos no próximo episódio.